Oi, gente, tudo bem? Marcos Vinícius por aqui. Saudações de fé, de motivação e poesias. Eu estou lendo aqui no Evangelho de João e é apaixonante, né? Como o Evangelho é apaixonante, incrível, fabuloso. Mexe com a nossa imaginação e traz uma sensação maravilhosa de plenitude. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E diante dos evangelhos, uma pergunta aparece para nós: quem é Jesus para você? Eu me lembro que quando eu era criança, eu quero até agradecer de todo o meu coração a minha mãe, né? Dona Diva Maria. Beijão para a senhora, mamãe. Beijo no seu coração. Minha mamãe me ensinou desde criança quem é Jesus. Para mim, né? Para nossa família, ela dizia, ó, Jesus, ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim de todas as coisas. Ele é tudo. Jesus é tudo. Jesus é o todo. E eu ficava pensando assim, criança, ficava olhando para minha mãe e ela sempre me ensinando, né? E eu nunca esqueci dos ensinamentos de minha mãe e espero nunca decepcioná-la, né? Quero continuar acreditando nesse Jesus até o fim dos meus dias. E quando ainda criança, lá na nossa cidade, lá junto com os meus irmãos, eu sempre gostei de poesia, né? De música. Poesia cantada e poesia também escrita. Tinha um louvor que cantava no rádio que dizia assim: muitos dizem ele é um filósofo, mas outros dizem que ele é um doutor. Outros dizem que ele veio do além, ou é apenas um mentor. Então, hoje, Jesus, né, para muita gente, Jesus para o sistema religioso, para as instituições religiosas, tem se tornado um produto, uma commodity, né? Ou seja, um produto, uma marca que dá certo. Em qualquer lugar do mundo, a marca Jesus, né? A marca Deus, ela dá muito certo como uma commodity. Para os empresários, para os homens capitalistas, para os homens que têm o coração avarento, para os homens que só pensam nas coisas desse mundo, nas coisas terrenas e passageiras, eles esquecem das suas finitudes e veem Jesus como uma grande oportunidade de negócio. Essa é a verdade, né? Mas os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, em especial João, que eu gosto muito, que é muito explicativo, ensina para nós diferente, que Jesus, ele é a plenitude de Deus, ou seja, o que tem de mais precioso, o que tem de mais belo, o que tem de mais bonito, o que tem de mais rico, o que tem de mais importante na vida. Em Jesus, os segredos da existência humana, eles se revelam. Então, é muito, mas muito importante que nós entendamos que Jesus não é um segmento religioso, Jesus não é uma denominação, Jesus não é um templo, Jesus não é uma narrativa, Jesus não é uma filosofia, Jesus não é um produto que se compra. Jesus, ele é
tudo que temos de mais sagrado. Em Jesus, nos evangelhos, entendemos que é o Deus Criador que se fez homem. A divindade desceu do céu e habitou entre nós, se fez homem. Então Jesus é maravilhoso, Jesus é a maior riqueza que nós temos. E a nossa experiência de vida com Deus, ela precisa ser, segundo o Evangelho, pelas Escrituras, com Jesus. A experiência com o reino dos céus, ela precisa estar em Jesus, né? O nosso coração não pode idolatrar, por exemplo, as instituições religiosas. O nosso coração não pode, de maneira nenhuma, cometer o erro de fixar-se numa instituição, numa denominação. Nós precisamos se desapegar de tudo isso, se desapegar de todo o embaraço das coisas dessa vida e viver de verdade, de fato, uma experiência profunda com esse Cristo revelado nos evangelhos. Ele é o Verbo de Deus, né? Ele estava com Deus no princípio e o Verbo era Deus. O Verbo, aqui, por exemplo, diz o seguinte: o que Jesus ensinou e o que fez estão inseparavelmente ligados a quem ele é. João mostrou Jesus como um ser humano e, ao mesmo tempo, divino. João mostra Jesus como homem e também como ser divino. Como o homem nunca deixou de ser também o Deus eterno. Era a eternidade dentro do tempo, né? Vivendo como o homem nunca deixou de ser o Deus eterno que sempre existiu, o Criador e sustentador de todas as coisas e a fonte da vida eterna. Esta é a realidade a respeito de Jesus e o fundamento de toda a verdade. Precisamos acreditar nisso. Muitos leitores têm formação grega. Esta cultura encoraja a adoração de muitos deuses da mitologia. Quando Jesus aparece sendo anunciado pelos evangelhos, muitos gregos buscavam saber quem era Jesus, né? Mas a imagem que eles tinham de Jesus e a expectativa de Jesus era que Jesus se apresentasse como os deuses gregos, fortes, né? Inteligente, chamando a atenção para ele, vaidoso, empoderado, né? Mas aí aparece um Jesus, segundo os evangelhos, simples, humilde, desapegado, que não forçava a barra, mas que era apaixonante por aquilo que ele falava. E aí diz assim, os gregos ficavam intrigados com ele e já os judeus buscavam informações sobre a genealogia. Eram, para os judeus, muito importante saber a sua origem. Mas João mostrou que Jesus, ele é infinitamente superior aos deuses da mitologia, ou seja, Jesus está acima da filosofia humana, acima da compreensão humana, acima das ciências, acima de tudo, certo? E também a sua origem, já que os judeus, né, de um lado os gregos se preocupavam se Jesus fazia parte dos deuses, dos mitos, né, das histórias, das fábulas. Essa era a preocupação dos gregos.
buscar na razão um sentido para acreditar em Jesus. Do outro, os judeus religiosos buscavam sua origem, sua paternidade, sua raiz. Mas Jesus era Deus, ele é aquele Deus raiz, né? E ele chega a dizer: eu não sou desse mundo. O meu reino é superior. O meu reino, ele é eterno. Então, esse contato com Jesus Cristo realmente é apaixonante. Quero agradecer a todos vocês que me acompanham no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal no YouTube, para que a gente possa estar próximo aí sempre no Conversa de Campeões. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento conversando com vocês. Viva Jesus e tenha uma mente de campeão.